Começa agora. Programa IVT Gospel News. IVT Gospel News. Com o apóstolo Edivaldo do Carmo. Oferecimento Igreja Vidas Transformadas. Programa IVT Gospel News. Olá, meus amigos da rede. Com muita alegria estamos aqui para juntos navegar no oceano do Espírito. Porque quando nós começamos a navegar nas Escrituras Sagradas, nós verdadeiramente estamos navegando no oceano do Espírito. Essa é uma realidade. O verdadeiro oceano do Espírito. Se você quer realmente navegar no oceano do Espírito, começa a ler as Escrituras Sagradas. E nós estamos aqui na série número 13, a 13ª, 13, sobre orar em línguas libera o poder de Deus. E nós vemos os cumprimentos das profecias, e o dia de Pentecoste, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Você que está neste momento recebendo esta palavra e não sabe nada deste assunto, é só você entrar em contato conosco, que iremos te dar instrução, orar com você, maravilha? Para que você compreenda o poder da palavra. Então nós vamos para a base da nossa fé, que é a Escritura, que é o sustento das estrelas do firmamento, é o que nos sustenta. Então por isso é que nós chamamos você para ler as Escrituras Sagradas. João batizou com água, Jesus batizou com fogo. O dia que a igreja foi inaugurada com batismo com o Espírito Santo e com fogo, nós vimos a evidência do poder de Deus na vida daqueles que oram em línguas. Não apenas receber o batismo do Espírito Santo com fogo e depois para um único dia. Não. A palavra diz que sem lenha o fogo se apaga. Então nós temos que colocar lenha, temos que orar, colocar a palavra. E nós já estamos no capítulo 9, verso 36, e nós chegamos nesse capítulo e nós encontramos cada versículo e capítulo a evidência do poder de Deus na vida dos apóstolos, dos discípulos, dos diáconos, dos presbíteros, das mulheres, dos homens que foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então, hoje nós temos que focar a ação da igreja, a ação da igreja viva na terra. Então nós estamos com os nossos olhos agora na igreja viva, na igreja primitiva. Então vamos lá. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Então presta atenção, essa mulher era uma serva de Deus, que fazia as ofertas. Aqui está na tradução com esmola, fazia muitas ofertas na obra. Uma mulher dedicada, cheia de boas obras. Presta atenção. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo e com fogo, ele é cheio de boas obras. Cheio de boas obras. Entendeu? E esmola que fazia. Mas ela, eu creio que nessa, depende da tradução, né? Mas era uma mulher que tinha prazer em ajudar os apóstolos, os discípulos,
uma mulher cheia do Espírito Santo e tinha o fruto do Espírito. Então, quando nós somos batizados com o Espírito Santo com fogo e nós passamos a orar no Espírito Santo, hora após hora, não apenas no evento, não apenas no congresso, mas todos os dias no nosso quarto, orar em línguas, porque aquele que ora em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. Então, é esse tipo de oração em línguas que está escrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, verso 2, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens. Então a língua desconhecida não é para você ficar falando aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistério, entendeu? Então é necessário orar em línguas para ser edificado. A igreja brilhou porque ela orava em línguas e o fruto do Espírito se manifestou. Fruto do Espírito, tá? Então os milagres, os sinais, os prodígios, as maravilhas é fruto do Espírito. As boas obras é fruto do Espírito. Então este é o segredo. Aleluia. Por quê? Quando uma pessoa não está cheia do Espírito, ainda que ele tenha boa intenção de fazer o bem, mas o inimigo trava ele para que ele não faça o bem. Paulo diz que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, mas o mal ele fazia. Mas chegou um dia que ele compreendeu que orando no Espírito Santo, ele edificava ele mesmo. E após ele edificar o seu espírito, através da oração em línguas, ele começou a andar no poder. E ele compreendeu que o velho homem não tem que ser domado, ele tem que ser crucificado. Por mais que nós domamos o nosso homem natural, nós conseguimos o êxito por algum momento, mas daqui a pouco ele prevalece. São as obras da carne. Mas se nós orarmos no Espírito Santo continuamente, tirar uma hora no dia para orar em línguas, vou orar e pego um reloginho assim, aqui ó, um relógio, tá? E põe ele para marcar, né, a hora. Aqui tem um alarme, Coloca uma hora. Estou aqui orando em línguas no meu quarto, baixinho, o vizinho não precisa de ouvir, entendeu? Porque eu não falo a homens, mas eu falo a Deus e edifico a mim mesmo. Então esse tipo de oração em línguas que tinha na igreja primitiva, eles iam andando no camelo deles pelas estradas e balbuciando, orando em línguas. Quando eles chegavam nos lugares, eles já chegavam cheios do Espírito Santo. As viagens eram muito lentas, né? Porque é de barco, remando, barco a vela, dependia do vento, entendeu? Os camelos, né? Tudo que eles usavam não é como hoje. Pega um avião e fala, vou para São Paulo. 20 minutos você está lá na capital. Então, eles oravam no Espírito Santo. Eu creio que era hora após hora, porque Jesus diz, orai sem cessar. Como que eu vou orar sem cessar? Jesus diz, ore sem cessar. Não deixe de orar. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então como que eu vou orar sem cessar no meu idioma? É impossível. Eu vou ficar com vãs repetições. Deus não tem prazer em vãs repetições. Então, eu compreendo aqui, nesse momento, que a oração em línguas edifica o meu homem interior e me capacita para viver a palavra que Paulo nos instruiu, quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, os apóstolos oravam no Espírito Santo, hora após hora,
E por isso que a evidência do poder de Deus é contínua. Então, se queremos ter a evidência do poder de Deus, nós temos que orar no Espírito Santo. Se não há o Espírito Santo, eu não estaria aqui, ministrando nesta hora. Maravilha? Então, nós estamos focados na igreja, porque tudo que é fora daquilo que tem a instrução dos profetas e dos apóstolos é anátema, é maldição, não serve para nós. Nós temos que seguir a palavra. Então esta mulher era uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia de fruto do Espírito, e chegou o dia que ela morreu. E aconteceu que naqueles dias ela ficou enferma e morreu. Todos nós que cremos em Jesus vamos morrer. Morrer no físico, mas nós não morremos, nós descansamos, dormimos, porque a promessa de Jesus é: quem crê em mim, ainda que esteja morto, verá e não provará a morte, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim tem a vida eterna. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todos vão morrer. Mas por que então que esta mulher morreu? Estava sendo velado o corpo dela, e o apóstolo foi lá. Deus levou ele, e como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Chamou ele. Aleluia, glória a Deus. Os discípulos. Então muitos discípulos não têm nenhum nome aqui, que oravam em línguas, profetizavam, curavam enfermos, expulsavam demônio. Entendeu? Não está limitado em 7 diáconos, não está limitado em 72 discípulos, ou 12 apóstolos. Não ficou limitado em números. Muitos dos discípulos, são muitos, que receberam o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto. Chegou. Não foi assim, de jato, bum, chegou. Não. Chegaram. Levaram ao quarto, lá no alto, um sobrado. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera. Entendeu? Quando estava com eles. Vamos lá, mostrou para ele que as obras da Dorcas. Olha as obras dela, mulher, e ali chorando. Está entendendo? Chorando, desesperada. Pois não, mas pelo amor que eles tinham para com ela, né? Compaixão. E sabendo que ela ia fazer muita falta estar com eles. Agora Pedro, fazendo sair a todos, colocou todos para fora. Todos para fora. Não, mas eles estão crentes também. Mas eles não estavam preparados emocionalmente, estavam abalados. Agora Pedro chega e pôs-se de joelhos. Primeiro tirou todo mundo do lugar e pôs-se de joelhos e orou-se. Voltando-se para o corpo, disse: ele orou. Eu não falo que ele orou. Sabe que ele orou em línguas? Ele fez uma oração. O Espírito Santo ora aí, orou em línguas. Agora ele abre a boca. Quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo com fogo, que ora em línguas, quando ele fala no idioma nativo, ele fala palavras proféticas. Então, ele voltou-se para o corpo e disse, é muito interessante nós focarmos isso. Será que estamos praticando a doutrina dos apóstolos? Ou estamos entrando por um caminho místico?
Pare e analisa o que você está praticando, se está escrito na Bíblia. Se não tiver escrito na Bíblia claramente, que seja anátema. Você diga anátema, não quero na minha vida. O apóstolo Paulo disse, se eu voltar aqui trazer outro evangelho, que seja anátema, não me recebam. Se aparecer um anjo aqui trazer outro evangelho, que seja anátema. O evangelho é isso. Jesus disse que batizaria com o Espírito Santo com fogo. Este é o evangelho. E ele disse, eu batizo com o Espírito Santo com fogo. João Batista disse, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim vai batizar vocês com o Espírito Santo com fogo. Então agora Pedro orou. Quanto tempo não está escrito, mas ele veio orando no seu jumentinho, ou no barco, não sei, até chegar lá. E o povo chorando. E agora, ele volta-se para o corpo do defunto. Eu vejo que nós precisamos de homens e mulheres assim, que olhem para o defunto. Aleluia, que isso. E diga para o defunto, chama ele pelo nome. Que isso, Edivaldo? É interessante, interessante. Precisamos fazer uma reflexão na nossa condição espiritual, de atitude de fé. Estamos entrando pelo caminho místico ou estamos dentro do evangelho? Ele não mandou fazer nada e falou para o povo, colocou todo mundo para fora e falou com o defunto. Por que ele pôs todo mundo para fora, hein? Porque a pessoa ia ficar escandalizada quando ele falasse com Tabita, falasse com o defunto. Quando ele falasse assim, Tabita, o povo ia falar, ué, Pedro ficou louco, está falando com o defunto. Então ia ter ali um confronto entre fé, autoridade, incredulidade. Isso é um confronto. Então ele já sabia, hoje é um confronto você pregar o evangelho. É um confronto, é um desafio. Tem pessoas que ficam até magoadas com a gente. Quando a gente prega a verdade, eles não concordam, porque estão entrando pelo misticismo, aí fica magoado. Mas se mostrar na Bíblia que não é assim, eu estou focado na Bíblia, que meus olhos estão totalmente aqui nas Escrituras. Não estou olhando para nenhum livro, eu estou na palavra. Então ele falou com o defunto, ele não falou com Deus. Com Deus ele falou, não está escrito. Ele se pôs de joelho e não está escrito o que ele falou. Pode ser que ele orou em línguas e depois ele levantou, ele voltando-se para o corpo. Então eu creio que ele voltou para o corpo, ele ficou de pé, ou sei lá, né? E disse para o defunto, ele fez aquela oração que é um decreto, que Jesus falou, diga, abra a tua boca e diga ao monte, ergue-te e lança-te no mar. É interessante, as pessoas têm medo de falar com o monte, ergue-te e lança-te no mar. As pessoas têm medo de falar com o defunto, têm medo de falar com a doença, com a enfermidade, têm medo de dar ordem. Aqui Pedro, ele não pôs a mão e colocou que ele fez uma oração para o defunto. Ele se voltou para o defunto, da defunta chamada Tabita, e disse para o defunto, levanta-te. Deu um decreto, deu um decreto para a montanha, diga, levanta-te. Como que um corpo morto vai se levantar? Quando ele estava falando, levanta-te, Tabita, ele transportou o espírito dela de volta para o corpo. Aleluia. E ela abriu os olhos, o corpo recebeu o espírito de vida. E ela abriu os olhos. E vendo a Pedro, se assentou.
Isto é evidência do poder de Deus através do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Isto é evidência do poder de Deus. Desde os pequenos milagres de uma cura de uma febre, está entendendo? De um translado de um lugar para o outro, milagres extraordinários. Nós vemos contemplando na igreja primitiva, e nós somos a igreja primitiva. Nós temos que colocar os nossos olhos na igreja primitiva e imitar os apóstolos que imitou Jesus. E o Senhor Jesus seguiu com os sinais a todos aqueles que creram. Então agora aquele povo lá embaixo, desanimado, chorando, desesperado, ou dizendo, se Pedro tivesse chegado antes dela morrer, ela poderia estar curada. Mas Pedro não chegou em tempo, ela morreu. Agora, só no dia da ressurreição. Então eles estavam realmente chorando, desesperados. E por isso que o apóstolo Pedro colocou eles para fora. Uma pessoa desesperada não tem fé. Não tem fé. Está entendendo? É uma realidade, não tem como. Porque a fé nos dá paz, tranquilidade, convicção, certeza. Então vamos lá? Acho que encerrou aqui. Vamos lá. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. Aí ele chamou eles e falou, agora vocês podem vir aqui. Isto é a evidência do poder de Deus na vida daqueles que oram em línguas, daqueles que são batizados com o Espírito Santo e com fogo. Nesta série número 13, nós estamos caminhando nas Escrituras, estamos já no capítulo 9, e nós vamos até o 31 de Atos, vendo os sinais e os prodígios. Isso tem que acontecer na minha vida, isso tem que acontecer na tua vida. Nós temos que ressuscitar os mortos, nós temos que curar os enfermos, nós temos que expulsar demônios. É igreja, igreja viva é isso, igreja viva é isto que nós estamos vendo. E o povo ficou todo assustado de ver a mulher morta, ressuscitada, viva, pelo poder do fogo e pelo poder do Espírito Santo. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. O que nós precisamos é desse milagre, para abalar as estruturas das emissoras de televisão, para abalar a estrutura dos jornais, para que eles venham propagar aquilo, entendeu? Que é verdadeiro, os sinais que eles venham buscar, pensando que é mentira, e muitos repórteres venham se converter dos seus maus caminhos. Isto é o poder de Deus. Eu creio neste evangelho. Jesus batiza com fogo, Jesus batiza com o Espírito Santo, mas agora tem que ter os sinais. Como vai ter os sinais? Se eu orar em línguas só no dia do congresso, só no dia da conferência, depois eu passar desapercebido, está entendendo? E não ter comunhão com o Espírito Santo. Mas se eu tenho comunhão com o Espírito Santo todos os dias, o fogo, este fogo que incendeia a minha vida, faz com que eu venha aqui na internet e trago a mensagem da palavra de Deus. Se não tem este fogo, não tem como fluir, porque é uma oposição muito grande, é uma oposição espiritual, é uma oposição humana. Mas com o fogo do Espírito Santo, nós trazemos a palavra como ela é de fato, e os milagres vão acontecendo. Orar em línguas libera o poder de Deus. Então, quando nós oramos em línguas, nós liberamos o poder de Deus. Eu me lembro que um dia eu estava orando
e jejuando em favor dos casais, e orando em línguas, e orando no meu idioma, em favor dos casais, do casamento. Eu me lembro que eu estava na igreja, e chegou uma irmã na igreja, e ela estava em pé. Quando ela olhou para mim, e eu estava na frente, uma distância aí de alguns bons metros, ela olhou para mim, ela falou que levou um choque, e ela caiu sentada, tá entendendo? No banco. Então, e depois do culto ela veio perguntar por que aconteceu isso com ela. Falei, irmã, eu estava jejuando e orando pelos casais, para Deus abençoar os casamentos, né? Expulsando todo o mal. Então é isso, porque eu e meu marido brigamos feio, estamos para nos separar. Então, quando nós oramos no Espírito Santo, o Espírito Santo nos guia até para que objetivos e propósitos nós vamos orar, tá entendendo? Porque é para isso que Deus deu para nós o Espírito Santo e o fogo, para pôr em liberdade os oprimidos. O próprio Senhor Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, está escrito em Isaías. Ele leu também, e ele leu o livro do profeta Isaías e disse: este ato profético, esta é uma verdade que é para você, que é para mim, está entendendo? Então nós temos que entender isso, que esta palavra é viva, é eficaz, palavra poderosa. Quando você recebe o batismo no Espírito Santo e você entende que você não vai só mais orar em línguas no dia do congresso, amém? No dia de uma conferência, mas você vai orar em línguas no teu quarto. E depois você está apto para dirigir o seu carro orando em línguas. Você vai estar apto para ler a Bíblia orando em línguas. Aleluia. E todo dia colocando lenha no altar e incendiando o teu espírito. Olha, eu conheço pessoas, aleluia, que começou a orar em línguas. E ela começou a ter experiência com Deus, ter discernimento espiritual, visão espiritual, através da oração em línguas. Quem ora em línguas não fala aos homens. Então, a oração em línguas que eu estou falando não é aquela que falamos para ter um intérprete. Eu estou falando da língua que você fala para edificação de você mesmo. Você pode orar em todo tempo e ser edificado. Eu creio que os apóstolos viviam nessa fé, conforme a instrução das cartas paulinas. E o poder de Deus se manifestou na vida deles. E eles cumpriram tudo aquilo que está escrito na palavra, tá? Eles cumpriu tudo aquilo que está escrito na palavra. Jesus disse, lá em Mateus 10:8, né? Cure os enfermos, expulse demônios, ressuscite os mortos, limpe os leprosos. Então isso que eles fizeram, isso que a igreja tem que fazer. Tá aqui, ó. E foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Então como que as pessoas vão crer se não tiver sinais, se não tiver os prodígios, se não tiver as maravilhas? Nós vamos montar um clube. O clube já tem bastante, né? Mas nós somos igreja viva. Eu creio que todo dia está sendo inaugurada uma igreja, a igreja viva. A igreja viva, aleluia, está sendo inaugurada. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei errado aqui, eu vou colocar. Todos os dias eu falei, está inaugurando uma igreja. Talvez está sendo lá no Ceará, talvez está sendo lá em Porto Alegre. A gente não sabe aonde chega esta programação. Mas eu vou encerrar aqui, ó, com esta palavra aqui, ó. Vamos lá. Coloquei ali para vocês, vamos ver. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça receber, de graça dai. Eles cumpriram essa palavra, eles ficaram dentro dessa palavra. E a palavra, isso é para a igreja tem que ter aqui, ó, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, morto físico, morto espiritual, expulsar demônios, de graça receber, de graça. Esse é o mandamento do Senhor Jesus para a igreja nos dias de hoje. Maravilha? Então nós vamos encerrar esse momento. Sei que aconteceu
que hoje eu estou um pouquinho rouco, né? Acho que bebi muito suco gelado. Pai, em nome de Jesus, te agradeço